Olá, sejam bem-vindos ao programa Panorama Brasil. Sou Rony Curvelo. O governo de Lula declarou emergência médica no território Yanomami, a maior reserva indígena do país, onde vivem cerca de 28 mil Yanomamis. A declaração ocorreu após a constatação de que crianças morreram e continuam morrendo de desnutrição e outras doenças causadas pela mineração ilegal de ouro na região e por causa do abandono das assistências sociais, incluindo atendimento na área pelo governo Bolsonaro. Nos últimos 4 anos, foram registrados a morte de 570 crianças Yanomamis por doenças tratáveis, principalmente desnutrição, que atinge mais de 50% das crianças. Além disto, ainda foram vítimas de malária, diarreia, pneumonia e malformações causadas pelo mercúrio usado por garimpeiros. Antes de começarmos, esta é a minha opinião. Este descaso com a causa indígena não é de hoje. Se formos analisar profundamente este caso, vamos ao início do século XX, quando começaram a construção de hidroelétricas e das rodovias. Durante o regime militar que durou de 64 a 85, a visão de progresso passava pelo povoamento das regiões indígenas por fazendeiros para intensificar a agropecuária. No governo de José Sarney, que tomou posse em 85, foi apresentada uma proposta que deixaria o território 70% menor do que é hoje. Mas com a eleição de Fernando Collor em 89, o quadro mudou. Ele acabou abraçando a causa indígena em uma época onde o tema ambiental ganhava espaço no mundo e havia já o interesse do Brasil de apresentar-se como um bom moço no Encontro Mundial do Meio Ambiente que ocorreu em 92, a famosa Eco 92. O então presidente modificou a proposta anterior, revogou decretos do Sarney e em 92 homologou o decreto com a criação do território Yanomami. Naquela época, o governo Collor conseguiu expulsar cerca de 40 mil pessoas que exerciam garimpo ilegalmente. Agora, mais de 3 décadas depois, o território vive novamente uma situação dramática. E o principal motivo foi que os garimpeiros expulsos em 92 voltaram com o apoio e incentivo do governo Bolsonaro. Lógico que a industrialização do país, a construção de hidrelétricas e o apoio à agricultura são ações positivas. Mas como quase tudo no Brasil é feito a toque do boi zumbá, ou bumbá, os indígenas no Brasil não sofrem apenas de desnutrição, são vítimas do suicídio, do alcoolismo, da inércia do parlamento e do Estado. Comecemos. A insegurança alimentar sempre foi uma questão crítica na região. Localizada nas terras altas do território, há menos oferta de comida. Com o garimpo e a explosão da malária, o que era um problema escalou para o caos. Para nos atualizar sobre o tema, convidamos Francisco Uruma Cambeba, cacique da aldeia Tururucariúga. Muito obrigado. Olá, Rony, satisfação estar aqui com você, fazendo essa entrevista. Obrigado, cacique. Como é que está a situação aí na região dos povos originários, essa falta de assistência? Conta pra gente o que está acontecendo. O panorama, tanto faz da educação quanto a saúde, ele é falado de uma boca só, né? Das dificuldades, primeiro, ao acesso ao entendimento ao poder público. Isso vem causando um transtorno nas políticas de acesso nas comunidades indígenas, né? Nas comunidades tradicionais. Essa situação, ela vem assim desde quando? A partir do ano que o ex-presidente assumiu, isso começou a dificultar mais, né? Porque a gente perdeu aí várias questões das conquistas indígenas, né? Nos retrocessos aí das políticas indígenas, inclusive na questão da educação, né? O acesso a essas informações, né? Então, assim, algumas bolsas foram perdidas, foram tiradas, na verdade, né? Então, começou aí o grande problema, né? Dessa falta de respeito aí contra a nossa Constituição que nos ampara. A política do governo passado
foi de corte de verbas sociais. Você viu aí que eles estavam famintos, muitos deles foram levados para os hospitais, mais de 100 pessoas levadas aos hospitais, porque estavam desnutridas. Isso se deve a quê? Quando, Rony, essa responsabilidade nossa como fiscal, né, da questão, tanto faz educação quanto saúde e outras coisas mais, ela se cabe ao conselho, que ele vai fiscalizar. Então, se eu deixo chegar em um nível desse, né? Então, realmente, essa pergunta, quem é o primeiro responsável? Primeiro, tem um agente de saúde, né, que trabalha com o povo da comunidade. Segundo, dentro da própria comunidade, depois do agente de saúde, dependendo da quantidade de pessoas, né, tem o controle social, que é o Conselho Local de Saúde Indígena, que é uma ou mais pessoas da mesma comunidade ou de outras comunidades. Depois tem uma equipe de saúde multidisciplinar que é para permanecer dentro da comunidade, dentro de uma casa chamada Polo Base, onde tem o seu enfermeiro, tem o seu médico, o seu técnico de enfermagem, tem o seu odontólogo, tem todo um corpo técnico ali que é para estar lá, né? Então, quando chega a esse nível, né, alguém pode ser responsabilizado por isso realmente. Mas começa passo a passo, né? É essas instâncias que eu acabei de citar, né? Então, segundo a informação que eu tive de um parente que fez a postagem, primeiro no grupo de WhatsApp, ele disse: parente, já fizemos a oficialização judicial. Então, nós não somos os responsáveis, os culpados, né? Quem é o culpado é o governo tal, porque não quis nos ouvir, mas a denúncia foi feita. Então, tem todo um passo a passo de investigação. Então, realmente está se dando hoje, né, nas redes, né, quem é realmente o responsável de não ter feito um retorno imediato para que isso não viesse a acontecer. O que você está dizendo também foi noticiado e divulgado de que os líderes, os responsáveis a nível local, já tinham avisado ao governo federal da situação e faltou a ação do governo federal para atender a este aviso. É exatamente isso que você está dizendo? Exatamente isso, né? Um parente, né, Yanomami, ou Dorico, posso citar o nome dele aqui, que eu conheço, ele está no mesmo grupo que eu, né? Só que é pela parte do Brasil, né? Então, o território Yanomami é muito grande. Então, uma parte ela tem acesso ao Rio Negro e a outra parte Roraima e faz fundo com, acho que com Venezuela, se eu não me engano, me corrija. Então, essa questão de complexidade tem várias lideranças que eles chamam de chapono. Eles chamam de chapono, aonde eles estão alocados, né? Um grupo de nome aqui, tem um chapona 1, chapona 2, é como se fosse uma vila, né? Então, essas complexidades de entender, né, quem está do lado do Brasil e quem está do outro lado, é que fica assim, eu não conheço esse outro lado, né? Então, até onde eu conheço, né, é o lado do Brasil. Conversamos com o cacique Uruma Cambeba. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rony, mais uma vez. Aqui, forte abraço aí. Tamo junto. Tudo indica que as estatísticas oficiais não alcançam a real tragédia humanitária vivida pelos indígenas. Os dados reais, segundo pessoas que trabalham diretamente com as comunidades indígenas, os problemas são muito maiores. Muitas das mortes que ocorrem nas aldeias sequer são informadas aos serviços médicos. Em algumas das regiões mais afetadas pelo garimpo, nos últimos anos, as equipes de saúde foram expulsas e não conseguiram prestar atendimento ou contabilizar os mortos. Este apagão estatístico causou o encobrimento de um crime com muitas mortes. Conversamos agora com Antônio Eduardo Cerqueira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Muito obrigado. Muito obrigado e é um prazer conversar com vocês. O que está acontecendo
com a nação Yanomami? O povo indígena Yanomami, ele vem sendo alvo de violências já há alguns anos. Isso tem sido denunciado no âmbito nacional e internacional. Primeiro, porque o território Yanomami, ele é considerado um território que detém riquezas minerais, né? Riquezas vegetais, biológicas, enfim. E isso tem gerado a cobiça de não indígenas, de empresas que têm adentrado ao território para explorar aquele território. Ao adentrar o território, eles acabam se confrontando com os indígenas que lá estão e colocando em risco a vida desses indígenas, porque é sabido que o povo Yanomami tem muitos grupos ainda que não têm o contato com a população não indígena. Então, é uma população bastante vulnerável nesse sentido de adquirir doenças e facilmente levar a óbito. E eles necessitam desse bioma estar funcionando de forma regular. Não pode haver interferência neles, porque afeta diretamente o seu aspecto de sobrevivência, a caça, a pesca, os frutos, né? Então, ele tem um impacto no sentido da saúde, ele tem um impacto no sentido da sobrevivência e ele tem um impacto no sentido, inclusive, de viverem enquanto comunidade. De acordo com as notícias, também foram cortadas as verbas que se destinavam à questão do atendimento médico e também de nutrição dessas tribos. Apesar de entender, e me foi confirmado agora pelo cacique recentemente que eu estava entrevistando, que o time de frente que está lá na frente são membros das próprias aldeias, né? E que também tinham dito que haviam já oferecido ao governo a informação de que estava faltando recursos para continuar o seu trabalho. É isso mesmo? Sim, exatamente. Quando se agravou a pandemia, no ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal, através de uma ADPF, proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele já colocava a necessidade urgente do governo federal alocar recursos financeiros, recursos humanos, para socorrer a terra indígena Yanomami e o povo Yanomami. Isso em 2020, já havia essa constatação do agravamento da situação de sobrevivência do povo Yanomami e o Supremo Tribunal Federal já exigia que o governo federal oferecesse um plano, né, para que esses recursos, tanto financeiros como recursos humanos, a assistência necessária ao povo Yanomami se desse. E isso não ocorreu. E agora constata-se que o governo deu informações erradas, propositadamente ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que estava tomando providências e que estava colocando recursos humanos e financeiros à disposição daquela comunidade. E quem estava lá, os indígenas que trabalham nos polos bases de saúde, que trabalham na FUNAI, já colocava que isso não estava acontecendo, né? Portanto, houve uma negligência propositada do governo, apesar das constatações que já havia na época e as providências não foram tomadas. Por isso que o governo está sendo responsabilizado, o governo anterior, está sendo responsabilizado e está sendo até fruto de possíveis criminalização por conta de prática de genocídio contra o povo Yanomami. E pelo que o senhor sabe, quais são as medidas concretas que o governo do presidente Lula está tomando em relação desculpe, a esse tema? Ou seja, no caso da saúde, já se entendeu que levaram para os hospitais, estão uma série de doações, até o próprio Exército está envolvido, as Forças Armadas no geral estão envolvidas, levando alimentos, etc. Mas na questão da punição, da retirada dos garimpeiros, que se tem notícia disso? Porque até esta semana, as primeiras pessoas que foram lá para dar assistência estavam com medo dos garimpeiros que ainda estavam lá e ameaçando a todos. Então, que medidas?
Sim, é importante salientar que a própria ida do presidente da República já é uma medida interessante. Chama a atenção, responsabiliza o governo. Todos os entes federados são responsabilizados nesse momento. Então, nós temos aí uma novidade: a ida do presidente da República a Roraima para falar sobre essa situação e dizer: vamos tomar providência. A primeira providência, ela é necessária no sentido de socorrer a comunidade devido à urgência da precariedade do atendimento à saúde. É necessário. A segunda urgência é com relação aos gêneros alimentícios, porque muitos daqueles indígenas estão morrendo de fome. E a terceira providência é a retirada dos garimpeiros da área, e isso tem que ocorrer, né, o mais rápido possível. Essa semana nós estivemos com o Ministério dos Povos Indígenas, em que nos era relatado essas providências, e a gente colocava: olha, é necessário que essas providências sejam logo sanadas, porque tem que se tomar, né, a terceira providência, que é a retirada dos garimpeiros, senão ela enfraquece as outras. Não adianta levar médico, não adianta dar remédios, não adianta levar comida, se não retirar os garimpeiros. Portanto, isso está sendo, acredito que, pensado no âmbito do governo, organizado, porque tem que ser operações que unam vários ministérios, e pelo que a gente está sabendo, isso vai reunir, de fato, de 8 a 10 ministérios, para que essas operações se dê de uma forma concreta, porque elas já se deu anteriormente. Mas o que acontecia? Os garimpeiros eram avisados, se organizavam, retiravam os garimpeiros num primeiro momento, depois a polícia se retirava da área e os garimpeiros retornavam, né? Então, é necessário tomar medidas de retirada e depois de proteção. Perfeito. Proteção do território. Tem que estabelecer forma de proteger para que eles não retornem à prática ilegal e à prática de exploração e de violência contra aquele povo. Conversamos com o senhor Antônio Eduardo Cerqueira, que é secretário executivo do CIMI. Muito obrigado. Obrigado e uma boa tarde a todos. Tem se falado muito em responsabilizar Bolsonaro, especialmente em tribunais internacionais, por crimes ambientais e agora pelo descaso com os indígenas. Óbvio que se trata de um tema complexo. Portanto, para melhor esclarecer, nosso próximo convidado é Flávio Leão Bastos, doutor e professor de Direito Humanos, Direito Constitucional e Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele também é autor das obras Genocídio Indígena no Brasil, Desenvolvimento entre 1964 e 85, entre outras obras. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, eu fico lisonjeado e embora para falar de um tema tão triste, né, e tão sensível, mas estou à disposição sua e dos seus telespectadores. Muito obrigado. Bem, agora com essa questão do Yanomamis, se fala muito, inclusive o Supremo Tribunal Federal acaba de determinar que fosse investigado algumas figuras do governo passado para exatamente determinar a questão se houve ou não genocídio. Então, em primeiro lugar, eu queria que o senhor colocasse sobre esse pedido o que é que pode desenrolar daí. Fazendo o que, na verdade, deveria ser feito, inicia suas investigações para apurar quais as causas e quem são os responsáveis pela situação humanitária trágica que, mais uma vez, atinge o povo Yanomami, já atingido por vários genocídios no passado. Então, desta vez, o novo governo brasileiro, do presidente Lula, com a sua ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, além do Ministério da Justiça com Flávio Dino, buscam entender as responsabilidades. Por quê? Porque quando se fala em malária, quando se fala em fome e ausência completa de medicamentos, evidentemente que existe aí uma sequência, uma cadeia de acontecimentos, ações e omissões que devem ser identificadas. Em tese, nós podemos encontrar pela frente, primeiro, os crimes ambientais, a invasão de terras indígenas vedada, totalmente proibida pela Constituição brasileira e pelas normas internacionais. Segundo, a destruição da floresta. Por quê? É a destruição da floresta
que entra nas causas, no complexo de causas do genocídio, do extermínio. Uma vez que a mata é derrubada e o garimpo ilegal estimulado durante os últimos 4 anos se espalha, as crateras deixadas pelo garimpo acumulam água e aí o mosquito da malária coloca os seus ovos, exterminando todo o povo. Um outro crime claro que deve aparecer em breve, a prevaricação. O que é isto? É a omissão criminosa de um servidor público que deveria agir. Quarto ponto, e aqui me parece, nós temos que ter muita atenção para isso. O crime de genocídio. Genocídio, pela lei brasileira e pela Convenção das Nações Unidas, de 1948, e pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, significa a destruição intencional de um grupo humano, total ou parcialmente, no nosso caso aqui, no nosso contexto, por razões étnicas, então, ou raciais. Se fala muito que não deve-se banalizar a palavra genocídio. Nesse caso, há perigo de estar sendo banalizado ou as razões pelas quais poderia investigar e possivelmente condenar alguém estão presentes neste caso? Neste caso, não está sendo banalizado o termo, porque raramente o Estado brasileiro inicia uma investigação por genocídio. Aliás, o último exemplo que nós tivemos, veja você, Rony, foi exatamente com o povo Yanomami, no ano de 1993, quando, na localidade, no aldeamento Yanomami de Hashimu, indígenas foram assassinados a tiros. Crianças, bebês, mulheres, idosos. E o Supremo Tribunal Federal brasileiro e todo o percurso da justiça brasileira até chegar na Suprema Corte entendeu que era genocídio. Não tivemos outro caso depois daquele. E quais as consequências para os agentes, em caso que se diga os agentes públicos, em caso que sejam condenados? Primeiro, é preciso lembrar que nós temos a investigação que deve ser feita com a ampla defesa garantida aos futuros responsáveis, né? Agora, em termos de penalidade, a lei que cuida do genocídio no Brasil é a 2889 de 1956. E aí nós temos penas que vão eu estou vendo aqui, mais ou menos podemos chegar até 15 anos de prisão, aumento de pena, a depender dos meios empregados. Então, por exemplo, a pena é aumentada quando houver incitação pela imprensa. O que houve? Nós temos casos aqui, exemplos. Olha, um dado para vocês: das 189 lives do ex-presidente Bolsonaro, pelo menos metade citava povos indígenas. O ex-presidente Bolsonaro foi o primeiro e único presidente da história do Brasil que visitou e discursou perante um garimpo ilegal, ilícito. Então, se isso for considerado, por exemplo, um estímulo ao genocídio, é possível que a pena seja até aumentada, caso ele seja acusado e condenado. Muito obrigado. Conversamos com o professor Flávio Leão. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Rony. A situação dos povos originários no Brasil já era conhecida por todos faz anos. Certo que perdeu-se o controle, mas esta era uma tragédia anunciada. E no Brasil as ações só são implementadas depois que o pior acontece. Prever, cuidar e resolver antes que o caos se instale não é um forte dos governos brasileiros. Espera-se agora que o Estado não só traga medidas de curto prazo que serviriam para amenizar o sofrimento de hoje, mas também se faz necessário medidas concretas de médio e longo prazos. Caso contrário, tudo que se vê hoje ocorrerá de novo e de novo. O que vimos no governo de Bolsonaro não foi apenas o abandono à causa indígena, foi um ataque, uma verdadeira declaração de guerra. Durante a campanha de 2018, ele disse que não demarcaria nenhuma terra indígena se fosse eleito, e cumpriu direitinho a promessa. Disse mais que buscaria reduzir áreas já demarcadas, só não conseguiu porque perdeu as eleições. Segundo os líderes dos Yanomamis,
Eles enviaram oficialmente, ou seja, por escrito, 21 pedidos de ajuda ao governo Bolsonaro, que os ignorou. Tá aí o resultado. Nós ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade.